Olá, meu nome é Ana Beatriz e hoje eu vou falar um pouco sobre a avaliação psicológica no contexto da infância e da adolescência, mas antes eu vou conceituar um pouco a avaliação psicológica no geral. A avaliação psicológica é uma prática dentro da psicologia e ela só pode ser realizada por psicólogos. A avaliação psicológica ela também tem como base a ciência, então ela é comprovada cientificamente. E a avaliação psicológica ela vai consistir em métodos e técnicas de investigação que vão variar conforme a finalidade da avaliação ou a queixa do paciente, procurando assim avaliar forças e fraquezas no funcionamento psicológico, com um foco na existência ou não de psicopatologias, ou seja, procurando ver se existem doenças ou não. As técnicas que podem ser utilizadas dentro da avaliação são a entrevista, observações clínicas, testes psicológicos, técnicas projetivas e outros procedimentos de investigação clínica, como jogos, desenhos, contar histórias, brincar, entre outras coisas. Essas últimas coisas que eu citei, como brincar, contar histórias, elas vão ser muito comum dentro da avaliação psicológica infantil e isso a gente vai ver um pouco mais pra frente. Para escolher dentro da avaliação qual instrumento vai ser melhor, qual vai trazer um melhor resultado, atingir o objetivo, é preciso levar em consideração esse objetivo e a finalidade da avaliação. Esses instrumentos eles vão ajudar o psicólogo a aprofundar sua análise, permitindo que ele avalie aspectos como o desenvolvimento neuropsíquico, a atenção, a memória, a cognição, o desenvolvimento espacial, as habilidades verbais e escolares e o emocional, que vai englobar a ansiedade, a autoestima, formas de reação, como aquela pessoa reage a situações, a impulsividade. Uma coisa que muita gente pensa sobre a avaliação psicológica é que ela se resume apenas à aplicação de testes. E isso não é verdade. A avaliação psicológica ela também envolve estratégias, então o psicólogo ele precisa avaliar todas as variáveis, ter uma organização do tempo que aquela avaliação vai precisar para ser executada, considerar todos os envolvidos na vida do avaliando, então a sua família, a escola, o ambiente social, para assim fazer uma análise completa e ampla de tudo e depois dar o feedback ao paciente. E tudo isso com o psicólogo sempre respeitando a ética e os direitos humanos, se baseando em evidências científicas, dominando as técnicas que utiliza. Isso é muito importante. O psicólogo ele precisa saber o teste que ele está aplicando, então ele precisa saber aplicar aquele teste, ele precisa saber corrigir aquele teste, ele precisa também fazer observações que sejam imparciais, que sejam condizentes com a realidade. Além disso, o psicólogo ele também precisa respeitar o espaço e o tempo do avaliando, sabendo como formular perguntas, mas também sabendo como conduzir a entrevista, de forma a deixar o entrevistado confortável. O psicólogo ele precisa estar ali 100% presente, prestando atenção no paciente, sendo gentil, empático e buscando esclarecer quando o paciente for vago em suas respostas. Então, quando o psicólogo pergunta uma coisa e o paciente ele foge do assunto ou ele não responde aquilo que está sendo perguntado, o psicólogo ele precisa saber lidar com isso, então reformular a pergunta ou conduzir a entrevista de forma que o paciente consiga responder aquilo que está sendo perguntado. E tudo isso que eu acabei de falar se aplica também à avaliação psicológica no contexto da infância e da adolescência, que é o que eu vou falar um pouco mais agora. A avaliação psicológica infantil e adolescente é utilizada principalmente nos campos clínico, educacional e judicial, como nos casos de definição de guarda da criança, se ela vai ficar com o pai ou com a mãe. Ela também é muito utilizada nos contextos de abuso sexual, violência emocional, ansiedade, depressão, bullying, comportamento agressivo, ou no caso de crianças institucionalizadas ou crianças que apresentem déficit de atenção, superdotação, por exemplo. A avaliação psicológica com crianças e adolescentes ela tem grande relevância por ser realizada com pessoas que estão em pleno desenvolvimento, tanto cognitivo quanto motor, físico, emocional. Assim, esse procedimento ele é importante porque, além do diagnóstico, ele também vai possibilitar a identificação precoce de condições que podem
trazer consequências para o desenvolvimento ao longo da vida, indicando qual é a intervenção mais adequada e promovendo um desenvolvimento positivo, tanto para a criança ou para o jovem. A avaliação psicológica com crianças ou adolescentes é feita com menores de idade, então os pais e responsáveis eles vão estar sempre envolvidos no processo. Então é muito comum, né, que sejam realizadas entrevistas com os pais ou com os responsáveis, especialmente no caso de crianças. Então vão ser perguntados para os pais sobre quais são as queixas, se houve alguma mudança de comportamento, como a criança ela geralmente é, como que é o ambiente familiar em que ela vive, como é o comportamento dela na escola e o desempenho dela. E agora falando mais especificamente da avaliação com crianças, o psicólogo nesse caso ele precisa saber como se comunicar com elas, porque as crianças elas entendem menos que um adulto, então o psicólogo ele precisa ter um vocabulário adequado para elas conseguirem entender, levando em consideração em que etapa de desenvolvimento aquela criança está, seja desenvolvimento cognitivo, motor. E para isso, para ele conseguir se comunicar de maneira adequada, ele vai precisar usar materiais lúdicos, como brinquedos, jogos, famílias de bonecas, lápis de colorir, folhas, massinha, entre outros materiais. E ele também vai precisar construir um ambiente em que a criança se sinta confortável para se expressar. O avaliador ele também deve observar a criança realizando essas atividades lúdicas, brincando, né? Mesmo que ele esteja participando da brincadeira. Então, mesmo que ele esteja brincando com a criança, ele precisa estar observando o comportamento dela, o que ela está fazendo. Em outros casos, essa observação ela também pode ser realizada no próprio ambiente da criança, como a escola que ela vai ou as instituições que ela participa ou na própria casa dela mesma. Observar a criança brincando ou em seu ambiente pode trazer boas informações sobre seu funcionamento psicológico. Além da observação, o avaliador precisará de testes específicos para o nível de desenvolvimento da criança e que avalie o que é necessário. Um exemplo de teste é o Columbia 3. Ele avalia o funcionamento cognitivo de crianças entre 3 e 9 anos. Além de testes, o psicólogo ele também precisa realizar anamnese com os responsáveis para obter informações sobre a vida da criança, sobre a sua história antes mesmo de nascer. Então, na anamnese, vão ser perguntados para os responsáveis sobre a concepção da criança, sobre a gravidez, sobre como foi o parto, sobre o desenvolvimento dela, englobando aspectos como sexualidade, desempenho escolar, alimentação, o sono, a sua psicomotricidade, se a criança é sociável, além dos antecedentes familiares. Então, vai ser perguntado também se tem algum histórico de doença ou de vício na família. E através destas técnicas e instrumentos, o psicólogo ele irá avaliar os processos psicológicos da criança, como a atenção, a memória, ou quadros mais complexos, como dislexia, déficit de atenção, hiperatividade, que estão relacionados também com o desempenho escolar. E ele também pode avaliar as habilidades sociais da criança, sua personalidade, se ela tem depressão, ansiedade, por exemplo. E também é necessário avaliar o contexto social em que a criança vive, então se ela sofre condições de negligência, violência. Agora, em relação à avaliação psicológica de adolescentes, é preciso considerar, né, que a adolescência ela é uma fase transitória. O jovem ele está saindo da infância e ele está se adaptando para a fase adulta. Então, ele vai se deparar com conflitos internos, dúvidas, ele vai ter problemas interpessoais, né, de relacionamentos, de sexualidade, ele vai ter problema com os pais, com familiares, ele vai ficar apreensivo sobre o futuro, vão ter alterações emocionais, comportamentais. E dentro da avaliação psicológica com adolescentes, se destaca a orientação profissional, que serve para que o adolescente encontre a área de atuação, né, a profissão que ele mais se identifica, que provavelmente mais vai dar certo para ele. E a orientação profissional, né, ela consiste em questões que vão ser perguntadas para o adolescente sobre os relacionamentos dele com a família, ou relacionamentos amorosos com amigos,
sobre os hobbies dele, sobre os interesses, as matérias que ele mais gosta, uma profissão que ele gosta, que se identifica, o que ele sabe sobre essa profissão. E a partir das respostas, o psicólogo ele pode chegar a profissões ou áreas que o adolescente vá mais se identificar. E agora eu vou dar um exemplo de entrevista que poderia ser realizado com adolescentes que possuem transtorno alimentar ou transtorno de imagem, com o objetivo de entender a gravidade do problema. Primeiro é feito perguntas gerais, como qual o seu nome, quantos anos você tem, e depois você vai para perguntas mais específicas, como qual o seu modelo de corpo perfeito? Você está descontente com o seu corpo? Sente medo de engordar? Quantas vezes por semana realiza exercícios físicos? Como é a sua alimentação? Faz dietas? Você come sempre que sente fome? Evita comer certos tipos de alimentos? Se sim, quais? Já chegou a forçar o vômito depois de comer? Se sente mal, culpada depois de comer? Com que frequência você se pesa? Evita se olhar no espelho? Alguém sabe pelo que está passando? Já foi criticada pelo seu corpo? Então, a partir das respostas dessas questões, você pode ter um conhecimento melhor sobre aquela pessoa que está sendo entrevistada, sobre a condição dela, sobre em que nível de transtorno alimentar, transtorno de imagem ela tá, para depois realizar uma intervenção com base nisso, uma intervenção que seja eficaz. Então, era isso que eu tinha para falar hoje sobre a avaliação psicológica. Espero que tenha sido de grande importância, que tenha trazido conhecimento para vocês. E eu fico por aqui. Obrigada pela atenção.